Contigo, boa noite. Valeu, Ronaldo, muito obrigado para você, bom descanso. Para você que está em casa, boa noite, boa segunda-feira de carnaval. O Jornal da Cidade está começando recheadinho de notícias para você. E o JC começa com uma das maiores preocupações do carnaval, os afogamentos. O movimento nas praias, nos rios, nos açudes e também nas lagoas aumenta e, consequentemente, o número de vítimas. Neste ano não está sendo diferente, apesar dos registros serem menores em relação ao ano passado. Se engana quem pensa que só as crianças merecem atenção. Mesmo que de acordo com o decreto estadual não tenha carnaval, deu praia na segunda-feira. Apesar da movimentação abaixo para o período, a Jariúza foi para a praia e levou o filho e o sobrinho para um banho de mar, mas com todos os cuidados para que eles não corram risco de afogamento. Por estar na praia, ela preferiu gravar sem máscara. Deixar somente na beirinha da praia, ficar de olho, né? Não deixar eles só, sempre perto, sempre por perto. Tenho muito cuidado com isso. A Jariúza tem razão, todo cuidado é pouco na praia, já que os afogamentos são a segunda maior causa de morte por acidente dos pequenos. Mas se engana quem pensa que os adultos estão fora de risco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 16 pessoas morrem afogadas no Brasil todo dia, número que cresce em períodos festivos como o Carnaval. O Luan sabe bem, já que sofreu um afogamento recentemente com a praia lotada. Bom, quando eu me afoguei, é uma sensação realmente desesperadora. Não desejo pra ninguém, É terrível, você se sente capaz, você tenta nadar e não consegue. Mas graças a Deus tinha um corpo de bombeiro próximo, salva-vidas próximo e atento, e conseguiu me salvar. Apesar da intensa movimentação nas praias monitoradas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, que vão de Aracati, no litoral leste, até Jericoacoara, no oeste, apenas 5 casos de afogamentos foram registrados entre sexta-feira e domingo, todos na Praia do Futuro e com resgate bem sucedido. Foi feito um reforço nos locais que já são cobertos pelo Corpo de Bombeiro. Praia do Futuro, área de Aracati, área de Caucaia, Cumbuco, Lagoa do Cauípe, Jericoacoara e Praia da Baleia. No geral, os afogamentos ocorrem por 2 motivos principais: excesso de confiança da vítima, que acha que sabe nadar, e negligência com as medidas básicas de segurança, como não entrar na água sob o efeito de álcool, por exemplo. Uma das principais recomendações é ficar de olho na sinalização do Corpo de Bombeiros, como aquela placa ali, que indica perigo, muito por conta das correntes de retorno. É uma área que parece calma, mas na verdade é bem traiçoeira. É bom ficar atento também porque essas placas, elas são itinerantes, ou seja, o Corpo de Bombeiros vai mudando as placas de local de acordo com as correntes marítimas. Esse local dessa placa, ela informa que o local é inapropriado para o banho. É justamente naquele local onde se formam as correntes de retorno. O que é isso? Essa massa de água ela vem até a praia e ele retorna. Então a pessoa ao cair vai querer nadar em direção à areia. Então ele está nadando como se fosse numa esteira de academia. Ele vai nadar, entrar em exaustão e vai entrar em processo de afogamento. Então é um local que não pode de maneira alguma tomar banho. Sendo assim, cubra-se de todos os cuidados. Evite os locais indicados, não fique com água acima da cintura, não beba antes de entrar no mar e com as crianças, olho aberto. Esteja sempre muito próximo. No menor sinal de problema, chame a equipe do Corpo de Bombeiros mais próxima, seja em posto fixo, seja os que fazem patrulhamento ou por meio do número 193. Aproveite com responsabilidade e segurança. Primeiramente, procurar um local que seja supervisionado pelo profissional guarda-vidas. Solicitar desse profissional as condições do mar, o melhor local para se tomar banho. Respeitar as placas de sinalizações. Sempre que estiver com criança, sempre manter um braço de distância e nunca tirar a criança da sua vista. E aquelas situações que é comum falar, que é evitar bebida alcoólica e nadar, evitar comer demais e nadar, que pode levar você até um mal súbito. No JC de hoje você vai ver também: 17 estabelecimentos são autuados em Fortaleza por descumprirem normas sanitárias e promoverem aglomerações durante o carnaval. Nos shoppings e no centro da cidade, nada de aglomeração. Baixo movimento desanimou os comerciantes. Polícia encerra festa de carnaval de facção criminosa. 2 pessoas armadas são presas.
Mês de fevereiro chega ao último dia com chuvas abaixo da média em todo o estado. Acumulado, foi o menor dos últimos 6 anos. Agora, no nosso Jornal da Cidade. Muita gente nem lembra, mas o comércio está sim funcionando normalmente neste período de carnaval. Nos shoppings, o movimento foi abaixo do esperado, para a decepção dos comerciantes. Nos shoppings da cidade, movimento parecido com os fins de semana. O que atrai os consumidores é unir o útil ao agradável. A necessidade de resolver algum problema com a praticidade de ter lazer ao mesmo tempo. Em geral, este também é o tipo de lugar que os turistas frequentam em quase todos os passeios. O carnaval sem feriado foi considerado uma data na qual os lojistas podiam ter a recuperação de perdas financeiras que tiveram durante a pandemia. Mas o comércio não é obrigado a abrir. O Centro Fashion, por exemplo, informou que só teria vendas online. E o comércio no centro de Fortaleza também foi bem diferente do esperado. Esperava o centro todo aberto praticamente. É o que a gente espera, né? Resolver alguma coisa num feriado, que nem é feriado hoje, né? A expectativa no centro era de que 90% do comércio ficasse aberto, mas não foi bem assim. Algumas ruas ficaram realmente desertas na manhã de segunda-feira. No entorno das praças, a circulação de pessoas foi maior. Para os consumidores, foi um dia bem atípico. Olha, estou até admirado, né? Algumas coisas estão abertas, né? Nem tudo, mas a maioria das lojas sim. Está dentro do limite, né? Porque ele disse que abria quem quisesse, né? Então tá normal. O diretor do Cindy Lojas acredita que qualquer oportunidade de agregar clientes é bem-vinda. Nós estamos aqui abrindo as lojas exatamente no período de carnaval, o novo decreto do governo do estado, e eu acho uma coisa muito boa, porque a economia está embaixo. Então precisamos alavancar a economia. Desde sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará está realizando a Operação Carnaval 2022. No balanço parcial da PRF, até o meio-dia deste domingo, 4 pessoas foram presas e outras 12 foram autuadas devido àquela combinação que a gente sabe que não é nada prudente, beber e dirigir. As 4 prisões aconteceram em Fortaleza, Milagres, Madalena e Farias Brito. A Operação Carnaval 2022 segue até o fim desta quarta-feira. E como todo mundo sabe, as festas de carnaval de rua, os bloquinhos e eventos que resultem em grandes aglomerações estão proibidos no Ceará. Mesmo assim, no fim de semana, teve sim festa de rua, teve sim aglomeração e teve sim estabelecimento fiscalizado e autuado por descumprir as medidas sanitárias. Carlos Henrique Costa, boa noite para você. Qual é o balanço parcial da Agência de Fiscalização de Fortaleza em relação a esses estabelecimentos? Tudo bem, Alexandre? Um abraço para você, a todos que acompanham o Jornal da Cidade nessa segunda-feira de carnaval. Realmente parece que a galera não entende, né? Foram 62 ações de fiscalização em espaços públicos e estabelecimentos comerciais por parte da AGFIS. E aí o objetivo, claro, era apurar se de fato estavam havendo aí descumprimento das medidas. Foram 17 estabelecimentos autuados por descumprir as medidas previstas aí nos decretos, né, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, decreto aí de combate à Covid-19. E aí essas medidas vão desde o uso de máscara, a aglomeração, a todo esse procedimento que a gente já sabe, a gente já está careca de saber que há 2 anos essas medidas já estão em vigor. Além disso, um paredão de som foi apreendido na Barra do Ceará. E essa medida do paredão de som já é mais antiga ainda, que a gente já sabe que é proibido aqui em Fortaleza. É um decreto que prevê uma multa altíssima. Ainda tem gente que insiste em utilizar paredão de som em local público. Alexandre, volto contigo por enquanto. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Enquanto você falava, a gente via imagens aqui dessas aglomerações do fim de semana. A superintendente da AGFIS, a Laura Jucá, falou sobre esse trabalho que aconteceu e que segue acontecendo ao longo do carnaval. Vamos acompanhar. Sexta-feira, dia 25, até ontem, domingo, dia 27, nós efetuamos 62 fiscalizações
que geraram 17 autos de infração para estabelecimentos e 2 estabelecimentos foram interditados. Nossas ações foram na Beira-Mar, na Praia de Iracema, na Praça dos Leões, também no Benfica, na Barra do Ceará, no José Walter, no Quintino Cunha, entre outros bairros. É muito importante lembrar que nesse período que compreenderia o carnaval, as festas de carnaval estão proibidas nos espaços públicos e nos espaços privados. Elas devem cumprir com as medidas sanitárias vigentes, como os limites de capacidade de 500 pessoas para locais abertos, 250 para locais fechados e também a exigência do comprovante de vacinação na entrada. Em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, quem acabou com a festa não foi a Gefins não, viu? Foi a polícia mesmo. Em um sítio, estavam reunidos integrantes de uma facção criminosa. Nas redes sociais, eles compartilharam fotos, curtindo o carnaval e ostentando armas de fogo. A polícia foi então conferir e, claro, acabar com a farra. Foram encontradas uma espingarda, revólver e munição. 6 pessoas foram encaminhadas à delegacia, sendo que 2 assumiram a responsabilidade pelas armas e ficaram presas. E nestes dias de carnaval, a cidade fica mais calma, mesmo com muitos estabelecimentos funcionando normalmente. E já sabe, né? A criminalidade, infelizmente, ganhou esse espaço. No centro de Fortaleza, por exemplo, ruas vazias são um cenário perfeito para a atuação dos criminosos. Nesta segunda-feira de carnaval, nem todas as lojas do centro abriram as portas. Mas a gente encontrou muita gente por aqui fazendo as compras hoje. O problema é que nem todas essas pessoas estavam se sentindo seguras. Eles aproveitam, né, que tem pouca gente, né, aí eles aproveitam para roubar a gente. No sábado, um homem foi pego enquanto tentava furtar um celular no centro, em frente a uma farmácia, no cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Barão do Rio Branco. A população ficou revoltada. Infelizmente, não é só quem vem fazer compras no centro durante esse período de carnaval que sofre com a insegurança, não. Os comerciantes que já decidiram abrir as portas durante esses dias para tentar amenizar os prejuízos dos últimos meses também sofrem com isso, principalmente os funcionários, que precisam chegar cedinho aqui no centro e acabam se arriscando ainda mais. A nossa expectativa para o comércio nesse feriadão, né, é as melhores, porém as pessoas têm receio de vir no centro da cidade por conta de arrastão, entre outras coisas, a violência da nossa cidade. Você vê que a gente não tem muito policiamento nas ruas. Tem muito assalto, tem. Às vezes tem muito assalto, não está mesmo movimentado. A gente queria que tivesse mais movimento da polícia andando, porque ninguém não vê nem quase a polícia andando aqui no centro da cidade. No dia movimentado a gente até tem um pouco, mas infelizmente, como vocês podem ver hoje, a gente está com pouco policiamento aqui no centro da cidade, que é um bairro bastante crítico por índice de violência, né? E a partir de agora, crianças entre 5 e 11 anos que não tomaram a primeira dose da vacina não precisam mais de agendamento para receber o imunizante. Repórter Carlos Henrique Costa tem mais detalhes sobre mais um avanço na vacinação infantil. Esther tem 8 anos. Veio com a mãe tomar a terceira dose da vacina. O medo da agulha era inevitável. Eu nunca gostei de vacina. Por conta do avanço da vacinação dos pequenos, a Prefeitura decidiu liberar a imunização sem a necessidade de agendamento prévio para a primeira dose. Hoje nós liberamos para todas as crianças, desde que estejam cadastradas há mais de 48 horas no Saúde Digital. Mesmo que não tenham sido agendadas, elas podem buscar os nossos centros de vacinação. A secretária de Saúde do município ressalta que todos os centros de vacinação estão atendendo as crianças. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos. A gente tem usado essa estratégia ao longo de toda a campanha, né? A gente inicia com os agendamentos, isso para todos os grupos, todas as faixas etárias. Quando a gente chega no nível que já agendamos praticamente toda a população cadastrada, a gente faz essa liberação para que a gente possa estar ampliando. De acordo com a Secretaria de Saúde de Fortaleza, 28,5% das crianças entre 5 e 11 anos que estavam agendadas no Saúde Digital perderam a sua imunização. Para a pasta, este é um número que preocupa, apesar de já ter sido maior em outras oportunidades. O cadastro ele tem 2 etapas.
A primeira etapa, você acessa a plataforma do Saúde Digital, coloca lá as informações que o site solicita, mas existe uma segunda etapa, que você precisa acessar o e-mail informado nesse cadastro, para que haja a confirmação do cadastro e só assim o cadastro é concluído. Em Fortaleza, as crianças estão sendo imunizadas com a vacina Pfizer e Coronavac, dependendo da idade. O Lucas e a Mirella vieram acompanhados do pai e de um amiguinho, o Daniel. Para o Márcio, o sentimento é de gratidão. Sim, estávamos aguardando esse momento bem ansiosos. E chegou o momento, na verdade era para ser dia 16, mas teve episódio de gripe lá em casa e postergamos para fazer agora, num momento mais seguro. E agora é hora de futebol no JC. Nesse final de semana, o Ceará deu um vexame em campo, viu? A equipe foi eliminada do Campeonato Cearense depois de perder para o Iguatu. Esse é o tema de hoje do comentário de Gomes Farias. É o Camisa 8 que está no ar. Tenho criticado muito o Ceará com o início da sua participação neste ano de 2022 e esqueci, peço até desculpas, esqueci de fazer um elogio merecido, mandar os parabéns merecidos para os desportistas de Iguatu. Primeiro, para o time, que jogou como time grande, enfrentou um dos maiores times do Nordeste do Brasil, não tomou nem conhecimento, jogou um bolão. Depois as autoridades, porque o Ceará tentou trazer o jogo para Fortaleza, e os dirigentes de lá disseram, ai não, de jeito nenhum, vai jogar é aqui. E depois eu queria parabenizar de maneira especial ao técnico Washington Luiz. Eu confesso que ainda não conhecia, né? Mas pelo futebol, pela maneira, pela rapidez com que o Washington Luiz montou aquele time, o time de Iguatu merece respeito. É um time que taticamente joga maravilhosamente bem e não é à toa que vai continuar disputando o campeonato cearense e rebaixou o time do Vozão, do coração do meu povão. Boa noite e até amanhã. Lembrando que logo mais, às 8h15 da noite, tem Camisa 8 no YouTube do GC+. Inclusive, você já pode acessar no QR Code para ir direto para a transmissão do programa e já ficar lá aguardando para a hora que começar. E agora nós vamos fazer contato com Luiz Henrique Pontes para saber o que vai ser destaque nesse bate-bola de hoje. Boa noite, Henrique. Boa noite, Alexandre. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando o Jornal da Cidade. O Camisa 8 de hoje está imperdível. Eu, Bruno Balacó e o Carlos Henrique Costa vamos analisar a rodada do fim de semana dos principais campeonatos estaduais. Claro que vamos dar um destaque aí especial para o Campeonato Cearense. Lembrando aí que o Ceará perdeu para o time do Iguatu, perdeu no tempo normal por 1-0 e foi derrotado nos pênaltis aí para o Azulão. E melhor do que isso, melhor não, pior do que isso, foi eliminado do Campeonato Cearense. Agora o Vozão foca suas atenções para a Copa do Brasil, que na quarta-feira, dia 2, tem confronto com o São Raimundo de Roraima e o Ceará é num jogo único. O Ceará precisa aí de um simples empate para garantir vaga na próxima fase da competição mais rentável do futebol brasileiro. Camisa 8 de hoje também vai abordar o Fortaleza, que na quarta-feira, também dia 2 de março, pega o Pacajus. O Leão só precisa de um empate sem gols para chegar aí à fase semifinal do Campeonato Cearense. O Camisa 8, claro, também vai mostrar o primeiro gol do atacante Arthur Cabral, ex-jogador do Ceará, desencantou aí com a camisa da Fiorentina da Itália. Tem também o banimento da Rússia feito pela FIFA por causa da guerra contra a Ucrânia. Tudo isso a gente vai abordar aí no Camisa 8 de hoje. Assim que acabar o Jornal da Cidade, vai logo acessando aí a página do GC+, no YouTube, porque às 8h15 está começando o Camisa 8. Então já coloca aí um alerta no seu celular, se inscreve no canal do GC+, lá no YouTube e deixe suas perguntas e comentários. Boa noite para todo mundo aí de casa. É com você, Alexandre. Valeu, Henrique, muito obrigado. E veja ainda hoje no JC, mês de fevereiro tem chuvas abaixo da média histórica. E no próximo bloco, homem é preso no interior do estado por armazenar e compartilhar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.
De turismo, né? Estava ali fazendo aquela ronda ostensiva na Praia do Futuro, na região da Avenida Clóvis Arraes Maia, quando se deparou com a ocorrência, né? A mulher confirmou aos policiais que havia sido agredida. E aí você sabe que esse horário é um horário de uma movimentação muito grande ainda, né? E aí os policiais abordaram esse turista paraense, o levaram à delegacia da mulher brasileira, assim como a esposa dele, e aí todos os trâmites foram realizados, né? O homem ficou preso por lá e toda a assistência à mulher foi realizada. Agora o que é que acontece, Alexandre e amigos que acompanham o Jornal da Cidade? Isso aconteceu sob o olhar de muita gente e é o que deixa a gente espantado. Volto com você. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Que será que não acontece quando ninguém está vendo, né? Carnaval violento no interior do estado. Em Forquilha, 2 jovens foram executados por outros 2 homens em uma moto. Um deles ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos criminosos. Jonas Deisson tem os detalhes. Nossa equipe de reportagem está aqui na cidade de Forquilha, na região norte do estado do Ceará, bairro Cidade de Deus. Na manhã dessa segunda-feira, um duplo homicídio foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo as informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, as vítimas foram identificadas até o momento como sendo 2 jovens que trabalhavam em uma fábrica de reciclagem aqui mesmo no bairro e foram identificados como Zé Colmeia e Vieira. Segundo informações da Polícia Militar, os 2 jovens estavam nessa calçada quando foram abordados por 2 homens que chegaram em uma motocicleta. A primeira vítima morreu aqui mesmo na calçada, a segunda vítima, no caso, percorreu cerca de 100 a 150 metros, onde foi também alvejado a tiros e morto. Inclusive, a fábrica de reciclagem fica aqui ao lado. A motivação até o momento não se sabe. Polícia Civil, são 3 viaturas da Polícia Militar e também da Guarda Municipal que já estão aqui no local. Agora se aguarda para que a Polícia Civil caia em campo e identifique esses 2 elementos que chegaram e tiraram a vida desses 2 jovens de aproximadamente 20 anos cada, né? E infelizmente uma onda de violência muito grande. A Polícia Civil vai investigar, tentar identificar os autores desse crime. No Cariri, a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um homem de 35 anos, suspeito de armazenar e compartilhar imagens pornográficas de crianças e adolescentes. O Delion tem mais detalhes. Já está na cadeia pública de Juazeiro do Norte, Matheus Souza Leal Neto, de 35 anos. O homem foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira. Na casa dele, foram encontrados computador, notebook, celulares e outras mídias com conteúdo sexual de crianças e adolescentes. O suspeito foi preso em flagrante e autuado no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por apresentar, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Além de armazenar e trocar material pornográfico, a polícia quer saber se Matheus também produzia conteúdos. Todo o material apreendido será periciado. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. A gente volta agora para a região norte do estado porque o corpo de um homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados e com a boca amordaçada. Isso aconteceu no município de Massapê, do norte do estado. A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Amanhã desse domingo, a Guarda Civil Municipal de Sobral, junto com a Polícia Militar, foi acionada referente a um achado de cadáver. Inclusive com requintes, uma morte, uma execução com requintes de crueldade. A vítima foi encontrada por populares que estavam aqui na manhã desse domingo e repassou a equipe da Guarda e Polícia Militar. O homem está com as mãos amarradas e também com os pés amarrados. A gente observa aqui na cena do crime diversas cápsulas de pistola. A vítima está com marcas de tiros na cabeça, na altura da barriga e também nas pernas. Foram diversos disparos de arma de fogo. A Polícia Militar até o momento não tem a identificação da vítima. A Polícia Civil irá investigar o caso para tentar identificar a vítima e também o autor ou os autores desse crime de homicídio, de execução com requintes de crueldade aqui na cidade de Sobral. E a seguir, chove pouco em fevereiro. Resultado é o pior dos últimos 6 anos. E também,
dengue volta a preocupar autoridades. Fortaleza já registra 116 casos em 2022, com a suspeita de morte. O que o mês de janeiro teve de promissor em relação às chuvas no Ceará, o mês de fevereiro teve de desanimador. Segundo a FUNSEMI, choveu apenas metade do que normalmente chove neste mês. Carlos Henrique, foi o pior resultado desde 2016, é isso? Exato, Alexandre. Olha só, segundo a FUNSEMI, chove normalmente nesse período, né, 118,6 milímetros. Em 2022, foram 64,3 milímetros, aproximadamente 45,8% aí de redução, né? A última vez que essas chuvas não atingiram a média esperada foi em 2016, quando se teve uma média de 53,1 milímetros. Nesse período de 7 da manhã do domingo até as 7 da manhã da segunda-feira, choveu em apenas 63 municípios aqui no estado, e aí tem muita gente precisando de chuva e de água no interior do nosso estado. A gente pede, reza, né, torce aí que isso aconteça o mais breve possível. Volto contigo, Ale. Obrigado, Carlos. Boa noite para você. E quando a gente fala de chuva, a gente lembra logo da dengue. E Fortaleza já registra 116 casos de dengue só em 2022, com uma morte suspeita. Para evitar o aumento, as equipes de vigilância em saúde foram a campo hoje nas regiões mais críticas da cidade. Nesta casa, no bairro Jardim das Oliveiras, pelo menos 2 pessoas tiveram sintomas de arboviroses. Dona Helena foi uma das moradoras doentes. Fui para a UPA e lá na UPA eu fui medicada, tomei aquele sorinho no braço, injeção, muita dor, muita diarreia, injeção. Tomei vários remédios lá, aí vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu
tive melhora, só não parou, ele foi diarreia. E nas redondezas, a situação não é diferente. Aqui tem muita gente, aqui suspeita daí também, então tem uma casa aqui atrás que dizem que está todo mundo doente lá também, segundo o rapaz da casa disse. E então ela está espalhada, né, por aqui. Não foi à toa que este bairro foi escolhido para 3 ações simultâneas de combate às arboviroses. Tem a visita de casa em casa, a educação em saúde e a aplicação de larvicida e inseticida. No total, 140 agentes de endemias percorrem a localidade, com estimativa de visitar 13 mil imóveis. O Brasil já registra 143% de aumento dos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui no Ceará, os casos começaram a surgir agora. As arboviroses dependem um pouco do regime das chuvas, que na nossa região começam a cair com mais frequência a partir do mês de março. Neste ano foram registrados 116 casos de dengue, com suspeita de uma morte, 15 de chikungunya e 0 de zika. O coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza explica que, neste momento, o trabalho se concentra nas regiões com mais risco. Essa ação que ocorreu hoje, ela é fundamental para cortar a transmissão. Essa força de transmissão que pode fazer com que mais casos venham a surgir e se propague até uma forma de epidemia. E os outros bairros de Fortaleza estão sendo monitorados. Além aqui do Jardim das Oliveiras, nós temos a Cidade dos Funcionários, o Parque Manimbura, o Luciano Cavalcante, com problemas de chikungunya. Já em outro lado da Regional 6, no Janguru Sul, nós estamos com problemas de dengue. Então isso é o alerta máximo, porque o período de carga de transmissão, por ser uma doença sazonal, é agora que vai de março até o final de junho. Existem doenças como a dengue, que a gente ouve falar todos os dias, já conhece os sintomas, os tratamentos, os remédios, mas existem problemas que atingem uma parcela bem pequena da população. São as chamadas doenças raras. Por serem raras, os tratamentos costumam ser caros e de difícil acesso. Para que essas pessoas não sejam esquecidas, foi criado o Dia Mundial das Doenças Raras, uma maneira de lembrar as autoridades da luta diária de quem enfrenta problemas de saúde muitas vezes extremamente desafiadores. Este é o Samuel. Ele tem 5 anos, é autista e gostou do microfone da TV Cidade. Adorou brincar de repórter e entrevistou até o dinossauro. A mãe do Samuel descobriu que ele era autista quando o menino tinha 3 anos. Junto com o diagnóstico de autismo, veio também o de uma doença rara que compromete o desenvolvimento muscular. DMD, distrofia muscular Duchenne. É uma doença rara que só atinge meninos. A Juliana já tinha ouvido falar nesta doença, mas não conhecia bem. Ela lembra que o Samuel caía muito e depois que iniciou o tratamento, tudo mudou. Eles disseram que não tem cura, né? Distrofia de Duchenne não tem cura até o momento, estão estudando a cura, mas que tinha um tratamento para melhorar a qualidade de vida. A doença que o Samuel tem é considerada rara porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela atinge menos de 65 pessoas em cada grupo de 100 mil habitantes. E apesar de ser um tipo de doença rara, muitas famílias brasileiras lidam com casos de doenças assim, porque existem muitos tipos, pelo menos 7 mil. A sociedade, na forma geral, mais especificamente as famílias, pais, mães e familiares que cuidam de crianças, vocês têm que estar atentos aos sinais de atraso do desenvolvimento do neuropsicomotor. A gente vive uma grande mudança de paradigma, que antes se fazia a avaliação do desenvolvimento, que era uma coisa muito mais contemplativa, cada um tem seu tempo, a criança não está falando porque o tio foi assim. Não, esse conceito já caiu. E o conceito atual e moderno é da vigilância do desenvolvimento neuropsicomotor. Só no Brasil são mais de 13 milhões de pessoas com uma dessas doenças raras já registradas. O diagnóstico geralmente vem nos primeiros anos de vida da criança e o acompanhamento médico é indispensável. Toda a sociedade deve ser mobilizada, desde as famílias, com a orientação adequada, como os médicos da atenção primária, o médico da família que está no interior, que vai direcionar, né, a hierarquização do SUS e, se for necessário, chegará a um centro terciário como o Hospital Infantil Albert Sabin,
onde nós temos toda a estrutura para dar diagnóstico e tratar esses pacientes se for possível. O Samuel é acompanhado pela equipe de profissionais do Hospital Albert Sabin, que é referência no estado. Não foi difícil conseguir, graças a Deus, né? E ele faz no Albert Sabin os acompanhamentos de 3 em 3 meses, ele está lá, sempre está lá. Às vezes até antes, né? Porque tem exames, muitos exames de sangue. E até então tá tudo ótimo, né, Samuel? O problema é que muitas vezes as famílias enfrentam dificuldade na hora de conseguir o tratamento. E a saída é buscar a justiça. A OAB Ceará tem uma comissão especializada para ajudar quem passa por essa situação. Quem tem um filho com doença rara deve lutar pelo diagnóstico, buscar o auxílio de geneticistas, neurologistas, neuropediatras, e somente após, a depender do fechamento do diagnóstico, é que se deve buscar um amparo jurídico. Agora a gente confere o momento Fê Comércio da semana. Empreender não é fácil. Para vencer e se tornar referência, é preciso ter determinação, força e muita coragem. A Miss Flor é uma empresa de atacado focada no público feminino. A gente vende a moda plus size e slim, vendemos para todo o Brasil. Eu comecei aos 14 anos ajudando os meus pais. Eles trabalhavam com jeans. E aí eu fui estudando e fui me especializando na área, né? Eu fiz faculdade de administração, fiz design de moda, fiz MBA em gestão. Há uns 7 anos atrás, Deus plantou dentro de mim a vontade de colocar a minha própria marca, que foi a Miss Flor. Eu aluguei uma casa bem pequena, eu e mais 3 colaboradores, e eu era aquele faz tudo, né? Eu vendia, eu embalava, e daí foi crescendo, foi aumentando a demanda, eu fui contratando mais pessoas, e eu construí um galpão atrás. Em poucos anos, com a glória de Deus, esse galpão ficou pequeno, e daí eu tive a necessidade de construir uma nova fábrica. Dentro desses 7 anos, a Miss Flor cresceu bastante. Entre funcionários diretos e indiretos, nós empregamos mais de 140 pessoas. Em um só local, nós temos toda a estrutura de fábrica e o showroom. Eu não esperava chegar onde eu cheguei. Na verdade, foi um grande presente de Deus. O comércio é estressante, é desgastante, é oneroso, é dispendioso, mas é muito prazeroso. O comércio está aqui, nas minhas veias. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. Uma última informação, a Justiça decidiu a favor da nomeação de Hilário Marques e suspendeu a liminar que impedia a nomeação dele como secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. Mais informações no portal gcmais.com.br. O JC desta segunda-feira de Carnaval fica por aqui. Agora você acompanha as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Boa noite e bom feriado.